Med Brasil, Jornal de Ciências Médicas, jornalismo para médicos, médicas, acadêmicas e acadêmicos de medicina, pedofilia sob o olhar da medicina, diagnóstico, tratamento e prevenção de reincidência. A pedofilia, tema sensível e de altíssimo impacto social, é frequentemente abordada sob perspectivas jurídicas e morais. No entanto, é fundamental analisá-la também sob a ótica médica, especialmente psiquiátrica e neurológica, para compreender suas origens, possibilidades de tratamento e estratégias para a prevenção da reincidência. Este artigo, voltado a médicos e acadêmicos de medicina, busca oferecer uma visão científica e atualizada sobre o transtorno pedofílico, distinguindo-o da prática criminosa do abuso sexual infantil. Pedofilia é crime? A importância da distinção clínica e jurídica. Do ponto de vista médico, pedofilia é classificada como um transtorno parafílico, definido pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DCSM-5, como um padrão recorrente de excitação sexual intensa, fantasias, impulsos ou comportamentos envolvendo crianças pré-púberes, geralmente menores de 13 anos, que persiste por pelo menos 6 meses. Contudo, é essencial destacar: ter a fantasia ou impulso não é crime. O crime está no ato, ou seja, no abuso sexual. A maioria dos países, inclusive o Brasil, considera crime o abuso ou a exploração sexual infantil. A medicina, portanto, atua no campo da prevenção e no manejo clínico do transtorno, quando identificado. Bases neurológicas e neuroanatômicas. O que dizem os estudos? Pesquisas de neuroimagem vêm explorando possíveis alterações cerebrais associadas ao transtorno pedofílico. Estudos conduzidos com ressonância magnética funcional sugerem que indivíduos com pedofilia apresentam diferenças em estruturas como córtex orbitofrontal, responsável por controle de impulsos e julgamento moral, amígdala, envolvida na regulação de emoções e respostas sociais, massa cinzenta em regiões temporais, associada à empatia e processamento de estímulos sociais. Além disso, há investigações sobre a influência de anormalidades no hipotálamo e na função dopaminérgica, sugerindo que alterações hormonais e de neurotransmissores possam contribuir para padrões de excitação desviantes. Contudo, essas associações ainda não são conclusivas e não permitem diagnóstico neurológico isolado. Pedofilia e transtornos psiquiátricos associados. O transtorno pedofílico pode coexistir com outros diagnósticos psiquiátricos como transtornos de personalidade, especialmente antissocial e narcisista, transtornos obsessivo-compulsivos, transtornos do espectro autista, em casos pontuais com rigidez comportamental, transtornos do controle de impulsos. Estudos indicam que cerca de 30% dos indivíduos com transtorno pedofílico apresentam comorbidades clínicas que agravam o risco de comportamento ofensivo. Existe tratamento e cura. Não há cura definitiva para o transtorno pedofílico, mas há possibilidades terapêuticas que visam reduzir os impulsos, controlar o comportamento e prevenir a reincidência. As abordagens incluem terapia cognitivo-comportamental, TCC, envolve reestruturação de pensamentos distorcidos, manejo de impulsos e desenvolvimento de estratégias para evitar recaídas, frequentemente associada ao uso de diários, simulações, reforço de empatia e controle de gatilhos. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina ISRS, utilizados para reduzir obsessões e impulsos sexuais. Antiandrogênicos, como acetato de medroxiprogesterona, diminuem a libido, sendo indicados em casos de alto risco. Antagonistas do hormônio liberador de gonadotrofina, GnRH, bloqueiam a produção de testosterona com efeito mais profundo, porém com potenciais efeitos adversos sérios, osteoporose, síndrome metabólica, psicoterapia motivacional e adesão ao tratamento.
A adesão ao tratamento é um desafio importante, especialmente quando o paciente não busca ajuda voluntariamente, mas por ordem judicial ou pressão familiar. Medidas médicas para evitar a reincidência. Além do tratamento clínico, a prevenção da reincidência passa por monitoramento médico e psiquiátrico contínuo, com prontuário atualizado e contato regular, inclusão em programas de controle comportamental com supervisão judicial, quando cabível, restrição de acesso a ambientes com presença infantil, sob orientação terapêutica e judicial, educação sexual e afetiva orientada, sobretudo em casos onde há ausência de vínculos saudáveis e história de abuso sofrido. É importante lembrar que a reincidência é mais frequente em casos não tratados e que a avaliação do risco deve ser feita caso a caso, com apoio multidisciplinar. Conclusão: a pedofilia, quando analisada sob a ótica médica, exige abordagem técnica, empática e preventiva. Ainda que não exista cura, o tratamento psiquiátrico e neurológico adequado pode mitigar os riscos e oferecer alternativas para pacientes que desejam não cometer delitos. Mais do que julgamento, o papel da medicina é compreender, tratar e proteger, tanto os pacientes quanto, principalmente, as crianças. Alguns segundos para nosso anúncio institucional e logo depois mais uma matéria de impacto. MED Brasil, pós-graduação médica em psiquiatria e em mais 17 especialidades. Seu título de pós-graduado em psiquiatria, reconhecido pelo MEC e pelo CFM, conforme Código de Ética Médica, no carimbo, no receituário e nas redes sociais. É extraordinário. Pós-graduação presencial, com práticas clínicas supervisionadas e corpo docente formado por especialistas com mais de 25 anos de experiência nos hospitais universitários da USP, Unifesp e também Harvard Medical School. Atendimentos reais com pacientes triados do SUS. Inscrições abertas. Mensalidade R$ 2.482. Vagas limitadas. A doença renal crônica, DRC, é uma condição prevalente e silenciosa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Com o envelhecimento da população e o aumento de doenças como hipertensão e diabetes, a DRC tornou-se uma preocupação de saúde pública. Em resposta, as sociedades nefrológicas internacionais atualizaram os critérios diagnósticos para permitir detecção mais precoce, mesmo em pacientes com função renal aparentemente preservada. Nova definição: o que mudou? Tradicionalmente, a DRC era definida pela redução da taxa de filtração glomerular, TFG, abaixo de 60 ml por minuto por mais de 3 meses. No entanto, a definição atualizada, adotada pela Kidney Disease Improving Global Outcomes, KDIGO, amplia o conceito para incluir danos estruturais ou funcionais nos rins, mesmo com TFG normal ou aumentada, segundo a KDIG. O 2022, DRC é diagnosticada se houver pelo menos um dos seguintes critérios: por mais de 3 meses, TFG menor que 60 ml por minuto, 1,73 m², albuminúria persistente, com relação albumina, creatinina, Ri, AC menor que 30 mg. Anormalidades urinárias, hematúria, cilindros celulares. Alterações histológicas ou estruturais dos rins, detectadas por biópsia ou imagem. História de transplante renal. Esse avanço conceitual é essencial, pois permite identificar pacientes em estágios iniciais,
nos quais intervenções clínicas podem retardar ou até interromper a progressão da doença. A nova definição reforça a importância da avaliação da albuminúria, mesmo em pacientes com TFG aparentemente normal. A presença de albuminúria isolada é, por si só, um marcador precoce de lesão renal e risco cardiovascular aumentado. Além disso, a estratificação do risco de progressão da DRC passa a considerar a combinação entre estágios de TFG-G1 a G5, estágios de albuminúria A1 a A3. Outros fatores de risco, como hipertensão, idade, dislipidemia e histórico familiar. Ferramentas como a matriz de calor da KDIG ou facilitam essa avaliação, guiando decisões terapêuticas e encaminhamentos ao nefrologista. Implicações para a prática médica. Para médicos da atenção primária e especialistas, a atualização na definição da DRC exige rastreamento ativo em populações de risco, com dosagem regular de creatinina e RAC urinária, interpretação crítica da função renal em conjunto com marcadores de lesão, monitoramento longitudinal e educação do paciente sobre fatores modificáveis. Com base na nova definição, pacientes anteriormente considerados normais podem ser reclassificados e acompanhados mais de perto, prevenindo progressão e complicações cardiovasculares. Conclusão: a nova definição da doença renal crônica representa um avanço na medicina preventiva e de precisão, ao incluir marcadores precoces como a albuminúria persistente. Mesmo com TFG normal, ela amplia a capacidade diagnóstica dos profissionais de saúde e promove intervenções mais eficazes e personalizadas. Para médicos e acadêmicos de medicina, essa mudança é um convite à atualização constante e ao reforço das estratégias de rastreio na prática clínica diária. Alguns segundos para nosso anúncio institucional e logo depois mais uma matéria de impacto. Med Brasil, pós-graduação médica em endocrinologia e em mais 17 especialidades. Seu título de pós-graduado em endocrinologia reconhecido pelo MEC e pelo CFM conforme Código de Ética Médica, no carimbo, no receituário e nas redes sociais. É extraordinário. Pós-graduação presencial, com práticas clínicas supervisionadas e corpo docente formado por especialistas com mais de 25 anos de experiência nos hospitais universitários da USP, Unifesp e também Harvard Medical School. Atendimentos reais com pacientes triados do SUS. Inscrições abertas, mensalidade R$ 2.482. Vagas poucas. Transtorno bipolar, avanços no manejo das fases mistas e depressivas trazem nova esperança clínica. O transtorno afetivo bipolar, caracterizado por episódios de mania, hipomania, depressão e fases mistas, representa um desafio terapêutico significativo. As fases depressivas e mistas, em especial, estão associadas a maior risco de suicídio, hospitalizações frequentes e prejuízo funcional duradouro. Felizmente, inovações recentes no tratamento farmacológico e estratégias terapêuticas integradas vêm transformando o panorama clínico. Panorama atual e limitações clássicas. O tratamento do transtorno bipolar sempre exigiu uma abordagem multifacetada. Medicamentos como lítio, valproato, lamotrigina e antipsicóticos atípicos, como quetiapina, olanzapina e aripiprazol, formam a base tradicional do manejo. No entanto, os episódios depressivos bipolares continuam sendo os mais difíceis de tratar, com altas taxas de resistência e recaída. Além disso, o uso indevido de antidepressivos pode induzir ciclos rápidos ou estados mistos, agravando o quadro. Assim, a busca por terapias mais seguras e eficazes é prioridade nas pesquisas psiquiátricas atuais. Avanços farmacológicos promissores.
Lurasidona. Aprovada para episódios depressivos bipolares, inclusive em monoterapia, a lurasidona tem demonstrado eficácia robusta, com menor risco de ganho de peso e sedação. Estudos multicêntricos confirmaram sua superioridade sobre o placebo e segurança comparável à de outros antipsicóticos. Cariprazina. Esse antipsicótico de terceira geração apresenta perfil receptor diferenciado, agonista parcial de DTTs D2 e 5-HT1A, e foi aprovado pela FDA para o tratamento da depressão bipolar 1, com bons resultados também em fases mistas. Dados sugerem que a cariprazina reduz significativamente sintomas depressivos com menor risco de ativação maníaca. Ketamina e esketamina. Embora ainda mais estudadas no transtorno depressivo maior, essas moléculas NMD antagonistas estão sendo investigadas para uso off-label na depressão bipolar resistente, com respostas rápidas em casos graves. Seu uso, no entanto, deve ser restrito a ambientes controlados e supervisionado por psiquiatras experientes. Terapias não farmacológicas e abordagens integradas. Psicoeducação estruturada. Torna-se cada vez mais central na prevenção de recaídas, especialmente quando combinada à terapia familiar. Pacientes que compreendem os gatilhos do transtorno, a importância da adesão ao tratamento e o papel dos estabilizadores apresentam melhor evolução. Estimulação magnética transcraniana, EMT. A EMT, já aprovada para depressão maior, vem sendo explorada como alternativa não invasiva e bem tolerada para a fase depressiva bipolar resistente, com resultados iniciais promissores. Terapias digitais e monitoramento por aplicativos. Ferramentas digitais vêm sendo incorporadas para rastrear humor, adesão e sono, facilitando intervenções precoces e melhorando o engajamento terapêutico. Conclusão: embora o transtorno bipolar continue exigindo vigilância clínica e estratégias individualizadas, as inovações farmacológicas e psicossociais dos últimos anos vêm ampliando significativamente as opções terapêuticas, sobretudo nas fases mistas e depressivas. A incorporação dessas novidades à prática médica pode oferecer maior controle da doença, melhora da qualidade de vida, acima de tudo, redução do sofrimento dos pacientes. Alguns segundos para nosso anúncio institucional e logo depois mais uma matéria de impacto. Med Brasil. Pós-graduação médica em cardiologia e em mais 17 especialidades. Seu título de pós-graduado em cardiologia, reconhecido pelo MEC e pelo CFM, conforme Código de Ética Médica, no carimbo, no receituário e nas redes sociais. É extraordinário. Pós-graduação presencial, com práticas clínicas supervisionadas e corpo docente formado por especialistas com mais de 25 anos de experiência nos hospitais universitários da USP, Unifesp e também Harvard Medical School. Atendimentos reais com pacientes triados do SUS. Inscrições abertas, mensalidade R$ 2.482. Vagas poucas. Fotoproteção no Brasil, desafios de adesão e avanços em filtros solares dermatológicos. A exposição excessiva ao sol é um dos principais fatores de risco para câncer de pele, envelhecimento precoce e doenças dermatológicas crônicas. No Brasil, país de clima tropical e alta radiação ultravioleta, a fotoproteção deveria ser rotina. No entanto, estudos mostram
que a adesão populacional ao uso de protetor solar ainda é baixa e marcada por desigualdades regionais, educacionais e socioeconômicas. Paralelamente, o mercado dermatológico tem avançado com novos filtros solares e ativos biofuncionais, ampliando a eficácia e a aceitação dos produtos. Comportamento populacional e adesão à fotoproteção. Segundo uma pesquisa nacional realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia SB de 2022, apenas 37% da população usa protetor solar diariamente, sendo que esse número cai para menos de 20% nas regiões Norte e Nordeste. A adesão é maior entre mulheres, pessoas com maior escolaridade e residentes em áreas urbanas. Outro dado alarmante: mais de 60% dos adolescentes e jovens não utilizam proteção solar adequada, especialmente durante atividades esportivas ou lazer ao ar livre. A falsa ideia de que o bronzeado é sinal de saúde ainda predomina, dificultando a mudança de comportamento. Além disso, homens tendem a usar menos protetor solar que mulheres, e a população negra frequentemente não se percebe como vulnerável, mesmo diante do risco de hiperpigmentações e outros danos solares cumulativos. Educação em saúde e barreiras culturais. As campanhas educativas sobre fotoproteção no Brasil ainda enfrentam descontinuidade, baixa penetração em escolas públicas e falta de direcionamento para populações vulneráveis. Muitos brasileiros não têm acesso regular a protetores solares por questões econômicas, o que torna urgente a ampliação de políticas públicas, como a inclusão de filtros solares na cesta básica da saúde pública para pacientes com doenças dermatológicas, lúpus, albinismo, câncer de pele prévio. Avanços em filtros solares, inovação tecnológica. Nos últimos anos, a dermatologia testemunhou avanços importantes. Filtros físicos com nanopartículas encapsuladas, óxido de zinco, dióxido de titânio, que oferecem ampla proteção sem deixar resíduos visíveis. Filtros orgânicos de nova geração, como o Tinosorb e S&M, que combinam alta estabilidade fotoquímica com excelente absorção UVB. Ativos antioxidantes associados como vitamina C, E, niacinamida e resveratrol, que reforçam a fotoproteção ao combater os radicais livres induzidos pela radiação solar. Texturas inovadoras como aquagel, mousse, sérums e sprays invisíveis, que aumentam a adesão, especialmente entre homens, adolescentes e peles oleosas. Há também crescente interesse na fotoproteção oral, com substâncias como Polypodium leucotomus e licopeno, embora ainda sejam consideradas adjuvantes e não substitutas do filtro tópico. Conclusão: a fotoproteção no Brasil exige uma abordagem multidisciplinar, educação continuada, equidade no acesso e incorporação de tecnologias eficazes. Médicos, especialmente dermatologistas e médicos de família, desempenham papel estratégico na orientação e prescrição individualizada dos fotoprotetores. Diante das inovações em formulações e ativos, a adesão pode ser ampliada com informação clara, linguagem acessível e produtos adaptados à realidade climática, cultural e econômica do país.